Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou Andréia Salomão e é um prazer estar com você aqui na minha casa, falando sobre uma das coisas que eu mais gosto, espiritualidade e emagrecimento. Se você não está inscrito, peço que se inscreva e me ajude a fazer o canal crescer e chegar com essa mensagem a mais pessoas. Muitas pessoas precisam entender a questão do emagrecimento, mudar a mentalidade, e nessa semana eu preparei para vocês 3 vídeos que vão falar sobre isso, sobre mentalidade de emagrecimento à luz da palavra de Deus. Vou usar o tempo do nosso devocional, que aqui nós temos devocional toda segunda, quarta e sexta, vai ao ar às 7 horas da manhã, mas eu vou pegar esse momento de espiritualidade, de devocional, para falar sobre uma coisa, um problema que afeta a maioria de nós, que é a questão do sobrepeso, da obesidade, das doenças chamadas que vêm de estilo de vida. Nós vamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus quer que a gente faça esses ajustes para ter uma vida plena, também em relação ao nosso corpo. Então vamos lá, primeiro vídeo da série Emagrecimento para Viver Melhor. Assim vai ser a nossa playlist. Se você tem interesse nesse tema e conhece alguém, caminhe para essas pessoas. Vou dar dicas muito práticas e eu quero todos vocês entrando no momento de maior cuidado com o corpo, de maior saúde, a partir dessas nossas conversas aqui. E eu quero que você deixe aqui no comentário se você entrou nessa vibe, se você vai fazer isso junto comigo, e vamos para outro nível em relação à saúde, a emagrecimento, a controle de peso. Então vamos lá. Para iluminar a nossa conversa, eu trouxe um texto muito conhecido, que foi o primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná. Então Jesus, ele estava ali pronto, né? Estava se preparando, na verdade, para começar a vida ministerial dele, né? Ele estava ali em torno de 30 anos de idade, e ele vai para uma festa. Estava ali junto à mãe de Jesus, estavam alguns discípulos já, e ele ali naquela festa surge então uma oportunidade, e ele faz então o famoso milagre de transformar a água em vinho. E eu quero trazer essa informação. Se você não conhece esse texto ainda, ou se você quer meditar um pouco mais, eu sempre digo que tem águas mais profundas. Então, se você quer ir para águas mais profundas, leia o texto em João 2, está bem no início do Evangelho, onde Jesus está numa festa, e tem um detalhe importante ali, que ele pede para os que estavam servindo, né, o que seriam os garçons do tempo de hoje, ou os responsáveis, ele pede que tragam 6 talhas de água. E neste milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, eu quero trazer essas 6 talhas e vou trazer então a informação que vai nos levar para uma vida mais saudável, com mais disposição, com mais saúde e sim, com mais controle de peso. Perder peso faz parte desse pacote de ter uma vida melhor. E nós não precisamos negligenciar isso, nós não precisamos achar que não é importante, que nós não precisamos isso, muito pelo contrário. Jesus trabalhou curas durante todo o Evangelho. Eu quero trazer essa consciência bem forte para nós agora. Então Jesus trabalhou curando as pessoas. A palavra de Deus diz que onde Jesus passava, ele tinha compaixão do povo que sofria e ele curava. O Evangelho inteiro fala sobre cura. O tempo todo Jesus traz essa questão da importância de ter saúde. Às vezes eu e você, que buscamos espiritualidade, que somos pessoas que estamos aí ligadas ao Senhor Jesus no dia a dia, ou que seja dentro de uma igreja, ou que seja no quarto, né, ou tudo junto, nós às vezes cometemos um erro de espiritualizar demais a nossa vida. Espiritualizar é super importante, porque nós somos sim seres espirituais, mas nós estamos vivendo uma experiência terrena. Então o espírito é importante, mas a alma e o corpo é tão importante quanto. Através do cuidado com o corpo, através da cura da alma, através das nossas emoções, nós nos preparamos para chegar à estatura do homem perfeito. Então sim, perder peso é muito importante. A primeira coisa que nós precisamos é aceitar isso, que saber que o Senhor, ele quer nos curar dos nossos maus hábitos. O Senhor quer trazer cada um de nós para a vida plena, que ele já pagou o preço. E vida plena também fala de ter o peso ideal. Dentro da esfera do corpo, estar com o peso ideal é viver o melhor de Deus. Sim, isso é verdade. Porque você pode dizer, não, mas eu estou acima do peso, mas eu estou ótima. Só que quando nós estamos acima do peso, nós estamos fora do padrão programado pelo Criador. É como se você pegasse um carro que tem uma capacidade de tantos quilos ou toneladas, né, que seria o certo, e você colocasse uma sobrecarga em cima desse carro, que ele foi feito a estrutura para aguentar determinado peso.
Quando você começa a fazer isso, as primeiras estradas que você vai pegar, você não sente tanto, porque aquele carro ele é jovem ou ele é novo, ele acabou de sair ali da concessionária. Mas se você ficar com sobrecarga muito tempo, você pode ter certeza, se você já teve um carro e fez assim com ele, você sabe o que eu estou falando. Com certeza esse carro ele vai precisar ir para a oficina mais cedo, ou seja, para o hospital dos carros, né? Ele vai precisar de mecânico, ou seja, o médico dos carros, ele vai precisar de mais conserto, não vai dar certo, porque ele não foi projetado para carregar aquela sobrecarga. Da mesma forma somos nós. Nós temos uma estrutura perfeita, maravilhosa, e disso nasceu um termo chamado peso ideal. Então, de acordo com o sexo, a altura, eu tenho um peso ideal. E quando eu estou fora do peso ideal, quando eu estou acima desse peso ideal, eu estou colocando uma sobrecarga no meu equipamento, ou no meu veículo, e isso vai me custar um preço. Se não custou ainda, nós podemos esperar porque a conta chega. Então, para que a gente não viva fora da vontade de Deus, também em relação ao peso, é que eu trouxe essas reflexões, porque é tão interessante. Eu trabalho com emagrecimento há 14 anos, vocês sabem que eu tenho um método de emagrecimento onde eu acompanho pessoas mais de perto, mas emagrecer deveria ser simples, eu falo sempre isso, e é simples, porque na verdade é, antes de tudo, matemático, é a quantidade de calorias que você consome menos a quantidade que você gasta. E isso aí vai dizer se você mantém peso, perde peso ou ganha peso. Deveria ser muito simples. Por que então que não é simples? Porque emagrecimento, baseado na minha experiência, eu posso garantir para você, tem muito mais a ver com mentalidade, o jeito que você lida com a comida, o que você está fazendo, o que significa a comida para você, como você trata essa questão do sobrepeso na sua mentalidade. Isso tem muito mais a ver se você está conseguindo emagrecer ou não, do que se você sabe o que deve fazer. Todo mundo, interessante, as alunas quando vêm andar comigo, né, e eu vou ajudá-las a emagrecer, sempre as pessoas sabem o que engordam. Você sabe, eu tenho certeza, se você está com sobrepeso, você já sabe que macarrão engorda, que sanduíche engorda, que refrigerante, cerveja, enfim, que fruta faz bem. As pessoas sabem o que fazem, o que devem fazer para emagrecer. Por que então que todo mundo não deveria ser, então, dentro do seu peso ideal? Não é ser magro, é dentro do seu peso ideal, seu peso saudável. Porque as pessoas têm uma mentalidade que precisa ser transformada. Então agora nós trazendo para a nossa conversa a João 2, onde conta o milagre de Jesus, nós vamos então mudar a nossa mentalidade. Tem uma passagem muito linda, onde Paulo fala o seguinte: não se conformem com o pensamento desse mundo, mas se transformem. Né? Então transformar nossa mente faz com que nós consigamos transformar a nossa realidade. Então nós não devemos nos conformar. Se todo mundo está acima do peso, que não seja eu e você acima do peso. Porque não é isso que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem vida plena em todas as áreas. E o peso do corpo está dentro do pacote. O pacote que o Senhor trouxe para nós é um pacote completo. Então, entendendo as 6 talhas, trazendo aqui essa reflexão das 6 talhas, nós vamos então mudar a nossa mentalidade. Nós vamos ajustar a nossa mentalidade para a mentalidade de Cristo. E vamos falar sobre isso nesses 3 vídeos que eu preparei com muito carinho para você e muita responsabilidade. Então são 6 talhas e a primeira talha, se você está anotando, já anota isso aí. Qual é a primeira talha, então, nós vamos conversar aqui? A primeira talha é entender que é da vontade de Deus a nossa vida plena. Se nós estivéssemos falando aqui sobre casamento, por exemplo, sobre família, nós íamos entender que a vontade de Deus é vida plena no casamento. Então, se eu não tenho um casamento dentro dos padrões do Senhor, eu tenho que entender que o Senhor quer mudar isso na minha vida. Se eu não tenho ainda as finanças no padrão do Senhor, o Senhor quer mudar isso na minha vida. Se nós estivéssemos falando de educação de filho, também tem um padrão de Jesus para a educação de filhos. Mas nós estamos falando sobre emagrecimento. Existe então um padrão do Senhor para isso? Então existe um modelo do Senhor para nós nessa área? É claro que existe. Claro que existe, porque o Senhor tem o melhor para nós em todas as áreas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem guardado para os que o amam. Então Deus nos ama e nós amamos o Senhor. Então Ele tem para nós um padrão de qualidade top, um padrão de qualidade celestial, ou seja, o top é altíssimo o padrão, onde o Senhor traz para mim a vontade dEle para você, a vontade dentro do emagrecimento. Então se nós estamos no sobrepeso, ou se nós estamos na obesidade e nós vivemos muitos anos já lutando com isso, primeira talha que eu tenho que encher para o Senhor transformar é saber que é da vontade de Deus. Muitas vezes, muitas mulheres, quando vêm falar comigo para entrar para o método, para ser acompanhado por mim, logo elas justificam dizendo: Andréia, não é por estética.
é pela saúde. Tá tudo bem ser por estética. Tá tudo bem ser pela saúde. Tá tudo bem ser pelas duas coisas. Você acha que o Senhor não nos quer nos sentindo mais bonitas, mais elegantes, mais saudáveis, mais joviais, mais cheias de vida? Você acha que Deus não tem isso para nós? Então, se Deus olha para nós, duas mulheres, ou dois homens também, né? Eu falo que mais para as mulheres, mas é claro que tem homens que estão aqui comigo também. E se eu tenho aqui duas pessoas da mesma idade, então eu já falei com vocês, eu tenho 51 anos de idade. E eu vejo alguns coleguinhas da minha idade que estão bem, assim, judiadinhos, né? Bem estragadinhos. Aquele carro que foi surrado na estrada de chão há muito tempo, né? Com sobrepeso, né? Com cuidado que às vezes não foi o melhor. Então eu me coloco, eu 51 anos de idade, uma pessoa também com 51 anos de idade. E Deus olha para nós duas e vê uma cheia de saúde, com peso controlado, que dorme bem, que tem controle do estresse, que está vivendo bem, que levanta feliz, que está tudo ok, que tem produção de serotonina, né, de endorfina, tem tudo isso, e uma outra pessoa que levanta cansada da mesma idade, que levanta cansada, que está carregando um peso que não é dela, está ali 10 quilos, 20 quilos, às vezes 30 quilos acima do peso, ou até mais, e está cansada, está sem ânimo, já não está mais nem tratando as pessoas tão bem por perto, porque já está sem paciência com todo mundo. Se Deus olha para essas duas pessoas, é difícil entender qual é a vontade de Deus para nós? Eu creio que não. Eu creio que rapidamente a gente entende que Deus tem o melhor para nós em todas as áreas da vida. Então a primeira talha que nós precisamos entender, encher, é esse entendimento. É entender que o Senhor tem o melhor para nós também no controle de peso, que é da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que no ministério de Jesus, todas as pessoas que chegavam até Ele, e quando tocava Ele, ou seja, quando buscava Ele, quando encontrava com Ele, tocava Jesus, Ele curava essas pessoas. Não importa qual é o tipo de doença, Jesus veio e já carregou sobre si todas as nossas enfermidades. E o excesso de peso é uma enfermidade. Isso não é a minha opinião. Hoje, a saúde pública entende como um problema de saúde o excesso de peso e a obesidade. É sim, porque traz várias outras doenças com o tempo, como eu falei. Talvez nesse momento essa pessoa não esteja com diabetes, com colesterol alto, com a gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, com a síndrome metabólica, com todas essas confusões. Não está nada disso acontecendo. Mas a própria saúde pública já sabe que isso vai acontecer dentro de pouco tempo. Então isso não é da vontade do Senhor. O Senhor encontrava e curava. Então nós vamos encher essa talha aqui agora. Se isso não está queimando no seu coração ainda, eu deixo uma tarefa para você. Você vai diante do Senhor e você vai pedir ao Senhor que encha essa talha. Você fala: Senhor, essa minha talha está vazia. É como se eu não acreditasse que o Senhor tem isso para mim. É como se eu não acreditasse que isso é para mim. Eu preciso encher essa talha. Pede ao Espírito Santo que Ele encha essa talha, que Ele te convença que é da vontade dele que você tenha vida plena dentro do seu corpo físico, o seu corpo físico. Essa é a primeira talha. A segunda talha que nós vamos encher aqui, a palavra de Deus diz que o milagre foi feito no meio de alegria, ou seja, numa festa. Não existe tristeza na festa, né? Então é muita alegria, muita comemoração. E o que eu mais vejo também são pessoas que eles querem emagrecer, buscam emagrecer, mas é tudo muito pesado, ele se sente vítima, sofre muito, porque vai tirar o açúcar, que vai tirar o café, vai tirar não sei o que, a pessoa sofre horrores, e ela entra num processo de emagrecimento com muito sofrimento. Sabe o que acontece quando a pessoa começa dessa forma? Não acontece, ela vai desistir, ninguém aguenta, a vida já tem seus próprios pesos, né? Como diz Mateus 6, a cada dia já basta o seu cuidado, já basta o seu sofrimento, e você vai colocar mais um sofrimento na vida, que é um processo de emagrecimento doloroso? Não. Dentro do método de emagrecimento a gente trabalha muito essa questão, eu quero trazer isso para você. Tem que ser com leveza, tem que ser com alegria, tem que ser de maneira que não vá te fazer sofrer. Então nós temos que mudar isso, e eu quero dar umas dicas práticas. Nos próximos vídeos eu quero dizer como fazer isso. Como emagrecer de forma leve. Eu quero ensinar isso para vocês, porque isso para mim é uma das coisas mais importantes. Não dá para ser aquele peso, aquele sofrimento para emagrecer. Então a segunda talha que nós vamos encher, ela pode estar vazia, mas nós vamos encher, é acreditar, é desejar que um processo de emagrecimento, ele não precisa ser o sofrimento. É claro que nós vamos abrir mão de algumas coisas, claro que sim, mas tem jeito, tem estratégia
estratégias para que não seja com sofrimento. Eu quero ensinar isso para vocês, fiquem atentos aí. Mas por hoje, nós ficamos aqui com essas 2 talhas, porque eu quero deixar essa tarefa muito importante para você. Nós vamos falar sobre isso ainda mais 2 vídeos, e eu quero te convidar a colocar tudo isso diante do Senhor. Todo o processo que nós começamos e que nós queremos que seja para a vida plena, nós precisamos fazer isso em parceria com aquele que veio para trazer essa vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Nós temos que acreditar que as questões que são importantes para nós, Deus quer trazer para nós a abundância. Então, se você não tem ainda essa vida plena, se você não tem essa energia toda, se você não tem ainda o peso ideal, pode ser aquela gordurinha que te incomoda. O Senhor não importa, se é importante para você, Ele vai estar importando para isso também. O Senhor não quer saber quantos quilos são. Se for 30, o Senhor se importa. Se for minha gordurinha localizada, o Senhor não se importa. Não é assim que funciona. O Senhor se importa com o que é importante para você. Então, se você quer, Ele vai estar junto com você. Então, a tarefa de hoje é: vai diante do Senhor, ajoelha. Ajoelha e reconhece que na sua vida só Ele é Deus e que Ele se importa. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso, que se importa com aquilo que importa no seu coração. O Senhor quer dar alegria, quer fazer para nós tudo o que vai nos levar para esse nível de alegria diante dele. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós buscamos o Senhor todos os dias, em todas as coisas, em todas as questões, e no emagrecimento não vai ser diferente. Obrigada pela sua companhia. Se fez sentido para você, curta e encaminhe, porque nós temos aí mais 2 vídeos falando sobre o assunto que vai ser muito bacana nessa semana. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.